Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então eu vim comentar um pouco com vocês, sobre alguns mangás que chegaram a ser anunciados aqui no Brasil, mas que não foram lançados, Então, sem mais delongas, e bora lá pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, então eu montei aqui uma lista com 5 mangás que quase, chegaram aqui no Brasil, mas que foram aí cancelados, Então, no caso, essa lista é focada em mangás que não chegaram a ter nem seu volume 1 lançado aqui no Brasil de fato, Eles só foram anunciados. Eu vou deixar aí embaixo na descrição, o link de algumas fontes de pesquisas que eu utilizei para fazer essa lista aqui de hoje. O primeiro mangá dessa lista é Hot Gamic, é um mangá que foi anunciado aqui no Brasil pela editora Conrad no ano de 2007. Ele é completo lá no Japão com 12 volumes e foi lançado aí por volta dos anos de 2000, 2001, por aí. Se trata de um shoujo que inclusive recentemente ganhou um filme live action que está disponível na Netflix, tá? Então você pode assistir facilmente esse filme que tem o mesmo nome do mangá. Ele foi lançado em 2019. Bom, esse mangá ele foi anunciado na época em que a editora Conrad já não estava andando muito bem das pernas, A gente sabe, por todas as dificuldades que a editora passou, ela teve que cancelar muitos títulos em andamento, inclusive alguns deles foram One Piece, o próprio Dragon Ball, edição definitiva, que a editora nunca concluiu, o Náusea, enfim. Então a editora acabou anunciando esse título, mas a gente nunca teve ele aqui no Brasil. Acho que dificilmente alguma outra editora vai publicar ele, tá? Eu não sei se é um mangá assim tão conhecido aqui no Brasil, pelo menos, Eu sei que no Japão ele até que vendeu consideravelmente bem. Eu li o primeiro capítulo, ele tem um traço bonito até, não é o melhor traço que eu já vi. A protagonista dessa história é a jovem Hatsumi, que um certo dia então ela vai descobrir que a sua irmã está supostamente grávida, Então ela vai ter que ir até a farmácia, meio que disfarçada ali, para comprar então um teste de gravidez. Mas quando ela está voltando ali para sua casa, ela se dá de cara então com um garoto que sempre a intimidou demais, A gente tem alguns flashbacks ali da infância que aparentemente ele maltratou muito essa menina, A gente não sabe muito bem o que aconteceu ali entre os dois, mas ele, ao descobrir então que a irmã dela está grávida, ele vai propor então uma condição a esta garota, Ele não contará a ninguém sobre essa notícia de que a irmã da Hatsumi está supostamente grávida, se ela se tornar então escrava dele. Sim, é um plot bem doido, que tem aqui essa história. E a partir de então a gente vai ver o desenvolvimento aí, principalmente, desses dois personagens na história do mangá. Nesse primeiro capítulo eu já percebi que a autora ela tem alguns momentos que usa um pouco da comédia, o drama também. A ambientação dessa história aparentemente também vai ser algo um pouco importante aqui dentro desse mangá, Ela se passa dentro de um prédio onde aparentemente os principais personagens que vão aparecer nessa história são os inquilinos ali, dos diversos apartamentos que tem naquele local. Enfim, creio eu que se ele tivesse sido lançado aí em 2007, ele venderia razoavelmente bem, porque é uma época, onde os mangás aqui no Brasil, shoujos, eram muito publicados. A Panini publicava diversos mangás shoujos aí nesse período de 2007, 2006, 2008, Entretanto, a editora Conrad nunca mais falou sobre esse mangá após o seu anúncio, e a gente não sabe até hoje aí por onde ele anda. O próximo mangá aqui dessa lista é o Not Simple. Ele é um caso à parte, digamos assim, uma exceção que temos aqui dentro dessa lista, pois é um mangá que eu ainda tenho esperanças de que ele vai sim ser publicado aqui no Brasil. A editora ainda não chegou a desanunciar, Não sei se essa palavra existe, esse mangá aqui no Brasil ainda, então há sim esperanças. A LPM Pocket aí tinha parado, de publicar mangás desde 2016 para cá, porém, neste ano ela reimprimiu, os seus 2 primeiros volumes aí de Solanin, e isso me trouxe a esperança novamente de que ela traga sim esse título, que ela anunciou no ano de 2014, juntamente com outros mangás, que ela acabou trazendo sim neste mesmo ano, que foi o Fim de Verão. O Fim de Verão foi anunciado junto com o Not Simple e foi publicado, ainda no ano de 2014. A LPM também divulgou na época que anunciou esse título, que ia publicar em 2014. Entretanto, aí, mais de 5 anos, se passaram e até hoje a gente não sabe se a editora vai ou não mesmo publicar esse título aqui no Brasil. Bom, pelo que eu pesquisei na internet, esse mangá ele foi publicado no Japão entre os anos de 2004 e 2006. Eu não achei uma data certa, assim, para quando o volume encadernado, acabou sendo lançado, mas foi nesse período. E é um mangá one shot, ou seja, volume único, seinen, que também tem uma pegada bastante de drama, Esse eu também li o primeiro capítulo e gostei demais, gente. Que história
tocante, sabe? Só pelo primeiro capítulo já me fisgou bastante. Ele tem um traço bem simples, bem diferente, mas eu acho que isso acaba trazendo um diferencial para a história. Bom, a história começa então com uma personagem que está presa, né? Só que ela já está prestes aí a ser solta, e o que ela mais quer fazer, né, a partir do momento em que estiver livre ali, né, é reencontrar o seu irmão, seu amado irmão mais novo, né, chamado Ian. Só que para surpresa dela, ao sair da penitenciária, ela vai dar de cara então com a casa dela sendo vendida. Sim, há 3 meses atrás, os pais dela se divorciaram e, consequentemente, a mãe dela, né, levou o seu irmão para a Inglaterra. Entretanto, a gente vê aqui que essa é uma família bem desestruturada, né? Então, os pais não são muito responsáveis, assim, com seus filhos, né? E essa garota fica aí desesperada, né? E a partir de então, a gente vai acompanhar a história do garoto, né? Que é o Ian, que no início do mangá, pelo menos, ele tem aí seus 13 anos e está agora na Inglaterra, né? Sempre pensando aí na sua irmã também, assim como ela sempre pensou nele, né? E a gente vai acompanhar essa história aí que tem bastante drama. Enfim, parece ser um mangá bem promissor. Quero muito que a LPM traga ele. E se a LPM não trazer esse mangá, né, que alguma outra editora aí traga, porque eu acho que nos dias de hoje, esse é um mangá que daria bastante certo aqui no Brasil. Os 2 próximos mangás são da editora Nova Sampa, uma editora que já não publica mangás aqui no Brasil desde 2017, né, se eu não me engano. Os últimos títulos que ela publicou foi durante o Anime Friends, né, de 2017. Desde então, a gente não tem notícias aí dessa editora, dos próximos lançamentos dela, enfim. Eles tinham aí diversos títulos anunciados, né, e eu vou citar 2 deles aqui no vídeo de hoje. No ano de 2015, eles haviam anunciado então o mangá Malicious Code, ou o Código Malicioso, né, que é um mangá completo em 4 volumes, ao que tudo indica é um shoujo sci-fi, né, pelo menos foi assim que eles informaram na época que eles anunciaram. Eu vou deixar um print aí na tela, né, de um post que eles fizeram no Facebook deles, no ano em que eles anunciaram esse mangá aqui. E eles disseram, né, que o mangá já estava em andamento, ele ia chegar logo aqui no Brasil, e só foi sendo adiado. A última notícia que a gente teve sobre ele foi por volta de 2016, onde a editora falou que ia publicar o mangá naquele mesmo ano, mas desde então a gente não tem mais notícias dessa obra. Eu não cheguei a ler nenhum capítulo desse mangá, tá? Então eu não sei muito bem do que se trata ele. Eu achei o traço bem bonito, as capas também são bem legais. Ao que tudo indica, o mangá foi lançado no Japão entre os anos de 2012 e 2013. E é uma pena, né, que não tenha sido publicado aqui no Brasil. Eu acho que é um mangá que dificilmente alguma outra editora vá publicar ele em algum momento, tá? E já emendando aqui, né, o outro título que a Nova Sampa tinha anunciado e acabou cancelando, esse sim, ela acabou cancelando o anúncio, né, de forma oficial, em um post também que ela fez nas redes sociais dela na época, onde ela também cancelou outros títulos, como por exemplo Hitman. Bom, eu estou falando de Hakuoki, mangá completo em 4 volumes também, publicado no Japão no ano de 2009, o anúncio veio no Brasil em 2014 e o cancelamento do anúncio veio em 2017 pela editora Nova Sampa, como eu já havia dito. Tudo o que eu sei é que essa história aqui, na verdade, é uma franquia, né? Então eu acho que é um mangá, né? Uma série, uma franquia e até um pouco mais popular também. Mas eu nunca li esses mangás, não conheço a história também. Mas os traços são bem bonitos. Como extra aqui também, eu decidi trazer um mangá da editora Abril, que ela havia anunciado aí por volta do ano de 2014. Que é um mangá da Disney, né? A editora Abril chegou a publicar, né, entre os anos de 2014 e 2016... diversos mangás da Disney, como Lilo e Stitch, Star Wars, o mangá do Wall-E. E nesse embalo também, a editora anunciou Piratas do Caribe, um mangá completo em 4 volumes, que pelo visto no Brasil ele seria completo em apenas 2 volumes. Um mangá que foi publicado no Japão originalmente no ano de 2006, que a gente aí nunca viu e provavelmente nunca vai ver, até porque a editora Abril já não publica mais mangás, nem revista, né, nem quadrinhos Disney aí, que era o seu grande forte. Um outro mangá também, né, da Disney, que a editora Abril chegou a anunciar, foi Toy Story, que também nunca foi publicado de fato. E é isso, pessoal, essa é a pequena lista de hoje. Se você conhece mais algum mangá que chegou a ser anunciado por alguma editora, mas nunca foi lançado aqui no Brasil, é só deixar aí embaixo nos comentários. Se vocês quiserem também, eu posso futuramente trazer um vídeo de mangás, né, que começaram a ser lançados no Brasil, só que foram cancelados aí no meio do caminho. Um dos mais recentes, né, foi com o Yokai Watch, que a editora Panini cancelou aí no meio da série. Se gostou do vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreva-se no canal, comentem e até uma próxima. Tchau!